Rapaz, produção, eu tenho até que olhar aqui que eu acho que eu vou ter que aplicar uns botox aqui, uns negócios, que a pessoa que vem aqui pra esse episódio agora é especialista em estética. Ela, inclusive, eu vou até ler aqui o que eu preparei pra descrever essa pessoa. Empresária, apaixonada por transformar vidas, especialista em estética e bem-estar. Ela que há muito tempo tá me cobrando aplicar botox. Inclusive, ela me disse que botox na minha idade já não é mais preventivo, já é obrigatório. E o foco dela é inspirar autoestima, autocuidado e entregar resultados reais para os seus clientes. E, inclusive, nesse episódio, nós vamos entender na prática tudo que ela usa na sua clínica ali de estética para encantar os clientes, fidelizar os clientes. Vai ter muito aprendizado prático aqui. E, claro, eu quero que você agora comente, curta, compartilhe. Ó, você dá o like. E aí, se ao final do episódio você não gostar, você dá o dislike. Ou você tira o like. Pode ser? Vamos fazer esse desafio? Você dá o like agora. E aí, se você não gostar, você tira. Mas eu duvido de você não gostar, porque de fato vai ter muito aprendizado aqui nesse episódio. Pega papel e caneta e vamos lá. Minha amiga, primeiramente é uma satisfação imensa ter você aqui. Foi difícil arrumar um horário na sua agenda, que é viagem, é muito compromisso, são várias empresas, vários negócios, e hoje nós queremos entender na prática como que tudo isso funciona. Seja muito bem-vinda. Aí complicou, porque nem eu entendo, mas tudo bem. Dois Obrigada. TDAH junto, fora a equipe que também tem, né? Vamos ver como é que vai sair isso aqui. O episódio vai ser bacana, né? Ai, gente. Não, mas isso eu garanto, vai ser divertido. Sem dúvida, sem dúvida. Primeiramente, o que que você vende? Começando que eu me vendo o tempo todo. Eu acho que esse é o principal, né? Porque as duas empresas surgiram de acordo com uma necessidade minha. Na verdade, foi um encontro meu, né? Eu era uma menina muito tímida, isso aqui que vocês estão vendo, impossível, né? Manhã, inclusive, tá aqui acompanhando aqui atrás, e ela É o sabe. primeiro episódio com plateia. Plateia, dá um oi aqui pra gente, aqui, ó, o pessoal lá. Então, como eu falei, nem eu entendo muito bem. Então, minha agenda vai surgindo e a pessoa vai dizendo uma coisa, eu vamos junto e manhã veio, não Aham. planejou, mas está aqui, né? Então, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, absurdamente muito tímida. Eu não sabia falar, é engraçado porque sempre falam, você fez curso de oratória? Eu fiz, não fiz. E o que eu Perfeito. fiz foi ter, que inclusive é muito do curso de oratória também, é ter autoestima. Quando você coloca a pessoa pra começar a falar, pra subir num palco, enfim, isso vai aflorando sua Aflorando. autoestima, te dando coragem. Não é só a técnica da fala em si, né? E fazer procedimento estético, que foi o que eu fiz, eu fui meio obrigada. Eu era zero. Gente, eu era uma pessoa zero vaidosa. Eu realmente não ligava e hoje em dia eu não ligo tanto também, né? Eu passei um tempo muito bitolada, porque eu amava aquilo, foi algo que mudou muito pra mim, me Sim. fez muito bem. Só que hoje já tá muito na minha rotina e eu acho que minha autoestima, por já estar no ponto que eu queria, né, hoje não me preocupa tanto. E foi assim que surgiu a Rejuve, que foi o meu primeiro, né, meu primeiro bebê. Tive outras empresas antes, mas Rejuve foi o que se destacou, né, é o que faz parte de mim, que tá conectado comigo, porque aquilo me fez tão bem, surpreendentemente, que eu falei, quero levar isso para outras pessoas, Perfeito. né. E o outro, loja de roupa fitness, que de fato eu entendi que a estética, assim como a autoestima, ela tá totalmente vinculada ao bem-estar, à saúde. Um paciente que é saudável, ele performa muito melhor. Aquele paciente que não tá emagrecendo, ele tem um hipotireoidismo, enfim, né. Então, às vezes não adianta o procedimento que você vai fazer, ele tem que estar saudável O para estilo de vida tem que total. manter aquilo, né? Exatamente. Enfim, e aí roupa fitness, tudo Surgiu aí. Então, tudo os dois negócios eles se completam. se completam. A Leve tem muitos clientes da Rejuve, Uhum, né, imagino. E e como tá no seu vice-versa. dia a dia, até divulgar, produzir conteúdo, se torna uma coisa mais Exato. natural ali, mais fácil de fazer, né? Exatamente. Bacana. Exatamente. E é engraçado porque hoje, de manhã, peguei o Instagram da clínica e fui olhar como era no momento que ela mais vendeu. Uhum. E eu fui reaprender comigo mesmo, como era que eu fazia. Você realmente, cara, aqui tinha muito mais energia no story. Eu posso até fazer mais procedimentos, mas nesse dia aqui
eu passava de uma forma melhor. Sim. E aí gerava uma conexão maior com o Exatamente. público ali, né? Mas antes da empresária Eliane, sempre existiu aí a Eliane vendedora, né? Sempre porque eu sou vendedora há 10 anos, gente. 29 anos, desde os 20 eu estava vendendo. Como é que foi a primeira percepção, assim, de vou entrar nesse caminho aqui? É que eu não escolhi, Massa. tá? Em momento algum. Eu acho que se eu olhasse e dissesse assim, vou ser vendedora, eu acho que isso me doeria. Uhum. Porque hoje existem pessoas que querem ser vendedores, que entendem que é uma profissão, que tem um caminho a percorrer, um caminho que pode vir o sucesso, né? Que é provável que venha o sucesso, se você faz isso com constância, com técnica, com vontade, enfim. Mas se a gente falar há 10 anos, quando a gente pensava em vendedor, eram apenas os funcionários de Sim, uma forma ruim, tipo assim, de um cargo baixo. exato. Não os grandes funcionários da empresa, porque as pessoas não entendiam que o administrativo é importante, todas as funções de uma empresa são importantes. Só que para pagar o salário você precisa do vendedor. Exato. Você precisa vender, não tem caixa, não tem como pagar. Eu gosto de falar que todos os funcionários ou vendem ou ajudam a vender. Venda tem que estar no centro da estratégia, né? A gente tem uma ESG que era incrível. Ela. A gente tem vários momentos na clínica de picos de venda Aham. e assim, de pessoas que olham e ficam tipo, gente, essa pessoa que pode não parecer, mas ela faz total diferença. Aham. E a gente tinha uma ESG que saía conversando com os clientes sobre procedimento estético, assim, aleatoriamente, ela passando lá a vassoura. Ai, você já fez Botox, menina? É maravilhoso. Menina, eu fiz não sei o quê. Exatamente. E gerava venda ali, né? E gerava venda. E essa é uma percepção de muita gente que nos assiste aqui, principalmente quem é da área da saúde ou quem vem de uma formação mais técnica, precisa vender, mas na hora que pensa, tenho que vender, trava um Trava, pouquinho, né? né? Trava um pouquinho. Sabe qual é o problema? É porque o vendedor, ele é muito conhecido. É porque o que acontece? A diferença do veneno e da dose é a A quantidade, né? O que quantidade. você faz disso. E justamente existem técnicas de venda, técnicas de persuasão que fazem com que você consiga chegar num ponto. E aí, a gente tem muito aquela coisa de tipo, o vendedor é um malandro. Porque sim, a venda pode ser usada para ser malandro. Não é o ideal, né? Então, durante a nossa infância, a nossa construção, as pessoas veem de fato o vendedor como Sim. malandro. Então, por isso que elas ficam tipo, nossa, eu estudei, eu tenho um diploma, eu não quero precisar vender. Não, Isso você é quer que papo de faça o quê? vendedor, né? Caia do céu? Aham. Eu sou católica, você sabe, eu vivo isso. Eu acredito em Deus e sei que Deus nos ajuda assim 1000%. Mas você precisa fazer sua parte, meu amigo. Exato. Exato, exato. E isso acontece porque antigamente não existia internet, não existia Instagram, não existia WhatsApp, então se eu queria comprar alguma coisa, eu tinha que confiar na palavra do vendedor, né? E aí, geralmente, quem tivesse a lábia melhor se saía na frente, convencia mais Verdade. fácil. E aí, muito picareta usava isso também para enganar os clientes. Entendi. Vendeu a primeira vez, poxa, se eu der esse argumento aqui, ele vai levar. Exato. Fazer isso 10 vezes, mesmo que não fosse o ideal do produto, Exatamente. Eu né? lembro de um caso de um imóvel que um corretor vendeu para 30 clientes diferentes e Mentira. desapareceu. E, cara, tinha muito isso em Mossoró. Sim, acontecia, Muito. acontecia. Hoje não, hoje Instagram, rede social, a informação se espalha e aí o cliente ele tem mais Isso. opção, mais possibilidade, né? E aí qual foi a primeira coisa que você, quando você percebeu ali, você não escolheu ser vendedora, né? Mas qual foi a primeira experiência que você teve com vendas? Vamos lá. Primeira experiência oficial de vendas, né? Porque a gente vem se vendendo durante a vida Aham. toda, né? Mas, tipo, de passar o cartão, de receber o dinheiro, porque venda só é fechada quando o dinheiro ou é o cartão Exatamente. passado ou é o Pix Ou é o feito, né? O Pix feito. comprovante. Eu não sei se você sabe, mas eu comecei vendendo din-din. Acho que você já comentou Você já comigo, comentou, já né? comentou. Pronto. 2016, 17, por aí. Eu tava vendendo din-din, 2016. E o que acontece? Eu criei uma fábrica de din-dins. A gente tinha vários pontos de vendas na cidade, vários postos de combustível na conveniência, Massa. restaurante, virou sobremesa na cidade, lá em Mossoró, né? Que era o Loucos por Din-din. Ainda tem o Instagram. É bem legal. Inclusive, tudo se conecta, né? E hoje eu vejo que o cuidado que eu tenho na clínica, que o cartão vai escrito assim, a Aham. embalagem da roupa na loja, eu tinha isso na embalagem do din-din. Que massa. Há 10 anos o meu din-din tinha 2 embalagens diferentes. Não, porque essa aqui onde vai a boca tem que ter outra por cima, tinha um laço, tinha um adesivo. Enfim, o designer tinha que ser legal. Uhum.
Inclusive, eu usaria hoje a mesma embalagem. É engraçado, porque há 10 anos não ficou fora de moda, Sim, né? É porque bom gosto, ele é pra é sempre, pra sempre, é verdade. né? Por isso é a diferença de quem tem bom gosto e de quem vai na moda. Aham. Porque tem coisas que você olha que você usou, meu Deus, que coisa feia. Porque você não tinha bom gosto, você Você só vai seguiu olhar a fotos boiada, né? antigas e você, meu Deus, eu me vesti assim, né? Exatamente. E a primeira experiência que eu tive com venda foi justamente essa. Eu estudava e eu estudava muito. Fiz uma sobremesa pra mim. Eu não venho de uma família rica e eu tinha sonhos, né? E quando eu fiz essa sobremesa, eu postei no Instagram, as pessoas começaram a dizer: Ah, eu quero. Na época que o Instagram era mato, literalmente. E eu fiz: Vou vender isso. Vou vender isso pra ajudar minha família, pra comprar não sei o quê, enfim. E é assim que surgiu o Dini. E eu falei: Poxa, eu tenho que aumentar minhas vendas. E na época eu tinha duas opções de aumentar minhas vendas, né? Ou eu. O que acontece? A mesma pessoa que eu produzia, minha família Sim, me ajudava, eu produzia, vendia, entregava, fazia tudo. Que na época não tinha um delivery estruturado como tem hoje. Que você. exato. O iFood estava caminhando. E tinha chegado na cidade o Delivery Much, que era um simulado iFood. Hoje ainda existe, mas é muito em cidade do interior, mais pro sul, porque eles são de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Que depois eu até virei franqueada deles. Mas, Mas. E eu entendi que para eu aumentar a minha venda, porque eu queria ganhar mais, a minha equipe eu não tinha como aumentar, eu não tinha condições de contratar um funcionário. Ou era eu, minha mãe e minhas tias, ou era eu, minha mãe e minhas tias. Aí eu falei, tá, o que é que eu posso fazer melhor com essa mão de obra que eu já tenho? Eu vi que eu perdia muito tempo respondendo o WhatsApp. Ou eu ia ter mais clientes para vender os meus dindins, ou eu ia fazer mais dindins. Aí eu fiz, eu posso colocar no Delivery Much, porque aí eu vou ter os meus clientes mais os clientes do Delivery Much. sim, E aí eu vou ter um faturamento maior. Ou eu posso colocar no Delivery Much, não ter os clientes dele, mas só com os meus passar pra lá, mas aí eu já tirava o tempo que eu tava respondendo no WhatsApp, porque eu ia sim. receber o pedido pronto e aí eu ia conseguir produzir mais e procurar mais clientes. Aumentava a distribuição e os pontos de Exatamente, contato né? Enfim, e aí foi aí que eu comecei a vender. Aí eu fui, me vendi para o cara do delivery. do Delivery Much. Eu lembro a primeira vez que eu fui também lá em Michelson Frota, que ele é muito conhecido lá em Mossoró, porque ele é dono de gráfica, na época era dono de restaurante. E eu fui lá, levei um isoporzinho com um dindinzinho e fiz, eu quero colocar como sobremesa aqui. Aí eu dei o dindim pra ele experimentar na hora, Mas, pra vender pra ele. Então essa foi a minha primeira venda. Quando eu chegava nos postos, nos restaurantes, porque eu queria que ele me comprasse em 100 dindins, eu levava um. provava ali e Exatamente. já deixava ali no Foi aí que ponto, eu né? fui começando a... Porque se eu só mostrasse que era bonita, a pessoa não ia Exato. entender o quanto era bom, né? Tinha que Eu provar dava uma ali, né? amostra grátis na época. Então, hoje, o que muitas empresas utilizam atualmente para vender, isso você já Era o que eu fazia lá fazia lá em e por 2016. iniciativa própria, né? Por iniciativa própria. Não tinha custo de vendas. Exato, Talvez exato. existisse, mas eu não sabia que existia. Exato. E é uma coisa que pode parecer contraditório pelo fato de eu trabalhar também com educação e com treinamentos, mas às vezes fechar os olhos para o externo e colocar em prática ideias que você tem pode destravar muito resultado que às vezes a pessoa tá, não, preciso de mais um curso, preciso de mais um treinamento, preciso aprender uma técnica nova e tem coisa que ele já sabe que poderia colocar para rodar e não tá fazendo, né? Então, teve um momento lá na clínica que o nosso faturamento tinha baixado muito. E eu tava com uma equipe enorme dentro da clínica de marketing. Eu tinha duas videomakers para gravar e editar, ter conteúdo na hora, porque eu dizia que as redes sociais, e redes sociais é importante, tá? Foi assim que eu cresci. Uhum. Mas eu cresci assim, e hoje em dia é muito. Mesmo que você produza conteúdo, era muito mais fácil produzir conteúdo antigamente, porque era só você. Hoje em dia são várias pessoas produzindo Sim. conteúdo, então acaba que é uma competição maior, né? Pela atenção. Então você tem que ser ainda melhor produzindo. Mas enfim. E aí nessa época que eu tinha uma empresa para tráfego, duas videomakers, um comercial, enfim, tava a equipe completa, que era o que eu não tinha antes, meu faturamento caiu. E eu com a folha gigantesca. Sim. E o que foi que eu entendi? Eu tava perdendo muito tempo
tentando fazer com que esse povo desse certo. Então, eu tinha que ter uma reunião com o tráfego, outra reunião com a videomaker, tinha que ver se o cliente... Só que qual é a essência da Rejuve? É olhar cada paciente como um. Então, apesar de não ser eu que faço o procedimento, mas eu recebia o paciente, mesmo tendo recepção. Entendi. Eu gerava conexão com esse paciente, eu me importava de fato com ele, se esse procedimento ia fazer bem para ele, se era o sonho dele. Ai, olha, a gente passou 10 procedimentos. Ai, não tenho condições, tudo bem. Vamos ver qual é a sua principal dor, o que você realmente quer. E montar um planejamento dentro da realidade dele. Então, teve um momento que eu parei. Parei literalmente de postar qualquer coisa no Instagram da clínica, no meu, tirei a equipe todinha e fiz. Eu vou voltar a dar atenção ao meu cliente. Eu vou Perfeito. voltar a receber todos eles. E o faturamento da gente voltou a subir. Perfeito. Fui totalmente contra a maré. E é o que você disse. Assim, às vezes a gente não precisa estar... Ai, mais um curso, mais um post. Às vezes você só precisa olhar pra dentro. Exato, exato. E é algo que a gente passa tanto na imersão aberta quanto na imersão em company da Funil, que a rotina mata uma empresa. Porque você fica muito bom em cumprir a sua rotina de se reunir com a equipe e esquece o cliente. E aí o comercial fica muito bom em responder 20 mensagens por dia, mas será que ele atendeu 20 pessoas por dia? Então, quando a empresa cresce, o primeiro desafio é esse, é sair da rotina para fazer o que realmente importa, né? Não, então, eu fui, justamente hoje mesmo, quando eu peguei o Instagram que eu falei, né, de um tempo atrás, eu olhei, eu fiz, poxa, quando foi que eu perdi isso daqui? Quando foi que eu perdi essa essência? Sim. E aí eu entendi, foi quando eu botei a equipe, que não é que eles não trabalhavam bem, mas eu me desconectei daquilo. E aí hoje, quando eu não procurei me conectar de novo, eu fiz tipo, não, eu sei fazer, vou fazer aqui, mas não. Perfeito. Eu tinha tido Perfeito. uma construção pra chegar onde eu tava. Perfeito. Eu vou antecipar o momento polêmica desse podcast. Todo mundo sabe que no meio do podcast entra o momento polêmicas, verdades que precisam ser ditas. Tráfego pago faz milagre? E a agência funciona? O que acontece? Inclusive, eu estava recentemente em uma agência que é muito boa, tá? Não é que não funciona, acabei de dizer que ela é muito boa, mas ela tem que saber pra que ela é boa. Eu sou uma clínica, eu preciso ter conexão com os meus clientes, não pode ser um conteúdo de IA que vai resolver, né? Um conteúdo de IA que eu digo que vai resolver é um texto frio, Sim. né? Que não saiba de fato quem está falando ali, né? E essa empresa, ela é full. Essa agência, ela é full, com tráfego, com tudo, e que ela é boa. Mas a primeira coisa que eu disse pra ela foi, eu não quero tráfego pago. Eu não quero tráfego pago porque, Lucas, de tudo que você imaginar de tráfego pago, eu já paguei. Eu já paguei pessoa que me cobrava R$ 800 e pessoa que me cobrava 5.500 pra fazer o tráfego. Fora o valor investido. Eu já fiz curso de tráfego pago. Então, assim, pro meu negócio hoje ainda não funcionou e não funcionou porque eu entendo que tem que estar tudo muito pronto, muito completo para o tráfego funcionar. O tráfego não é a solução. Sim. Ele faz parte do caminho. Quando tudo já está funcionando, ele vai e chuta o gol, né? E a agência, mesma coisa. E pela sua experiência vem disso, dessa distância entre a essência da empresa e o cliente. Assim, eu acredito que se for uma agência, que eu ainda não tive a oportunidade, mas se for, pronto, eu conheço uma agência que não é do Brasil, eu já acompanho ela, quer dizer, que não é de Natal, De é do Natal. Brasil, é de Maringá, se eu não me engano. Eu já acompanho ela há uns 4 anos, antes de eu ter a Rejuve, eu acompanho há uns 5 anos, na verdade, desde que abriu, que ela só atende médicos no Brasil. Mas não são médicos, porque existe médico de diversas Sim. funções. Ela só atende dermatologista, nutrólogo, cirurgião plástico, Perfeito. que tudo conecta muito bem. Então, a estratégia Perfeito. é bem parecida. O que muda é a cidade, mas assim, qual ticket que você vai alcançar. Inclusive, a agência da Romana, do Alok, de Rita Capelato, enfim, de nomes realmente grandes. Aí eu acredito que funciona. Agora, se o Perfeito. cara tá comigo hoje, depois ele sai da minha reunião, que ele tem que entender a essência do autocuidado. Aí ele entra numa reunião que ele vai cuidar de um cachorro.
que é autocuidado, mas para um cachorro que é completamente diferente. Aí ele entra numa reunião com, sei lá, Uma uma loja de água, uma sapato. loja. É, Não vai. serviço e produto é diferente. Aham. E essa é outra diferença também. Que tem agência que é muito boa em gerar conversão de produto. Mas quando é um serviço, e principalmente às vezes um serviço mais premium, que é um público mais seleto, que tem que passar certas coisas, não Estética, por consegue. exemplo, estética, o tráfego não pode ser igual. E não pode ser igual porque muita coisa é barrada. Ai, não Sim, pode aparecer corpo. Como é que eu vou dizer pra você, ai, eu vou conseguir emagrecer aqui 30% da sua gordura em uma sem mostrar sessão? um corpo, né? Se eu mostrar, o cara vai achar que eu tô mentindo. Aham, Porque realmente meu resultado é fantástico. Só que se eu não mostro, se eu não dou uma prova sim. social, Antes e depois também não pode, né? Expor tão claramente, né? dependendo de Dependendo de como se como não for. pode, entende? Então, Exato. assim, não dá pra ser o mesmo cara que tá vendendo. Exatamente. O Exatamente. mesmo da minha loja não pode ser o mesmo da minha clínica. Uhum, exato. Assim, até poderia, mas Mas a estratégia é são coisas completamente diferentes. diferente. Eu também acredito plenamente que uma agência, para ela funcionar, ela tem que ser especialista em um segmento e um nicho, Na verdade, para não ser tão generalista. não só a agência, né? Assim, você tem que saber o que você é bom. Sim, Se você quiser vender tudo, você não. exato. O meu orientador do Empretec dizia: quem muito abraça, pouco aperta. Você vai tentar Quem fazer. era? Foi Rafael Demetrios. Eu não Rafael conheço ele. Demetrios. Eu tive muita sorte no meu Empretec. Minha É. equipe foi muito boa. Mas eu fui da turma 300. É. Foi o último Empretec que Pablo foi orientador. Pablo Coxinha. Sim, Teve Luciana, teve. Luciana foi minha também. Ela é maravilhosa. É. Uma fofa, né? Luciana e Rafael e Gileno. Menino, Foram os três. teve Fred também da camisa. Faz contato. Foi muito bom. O meu foi muito bom. Show de bola. Mas, ó, grandes aprendizados aqui que eu já tirei, né? Eu tava nervosa. Porque eu Por achava que quê? você não ia. Não ia Brincadeira. escrever nada aqui. Ele olhou pra mim, gente, e falou assim: olha, não se preocupe, porque se sair alguma coisa muito boa aqui, eu vou escrever. Eu fiz, fudeu. Se não Se ele não escrever escreveu, nada, é porque não tá prestando, né? Mas, ó, 3 coisas que já me Ele chamaram a podia atenção xingar? aqui. Brincadeira. Ah, aqui tá liberado qualquer coisa, a gente bota um pi e corta, né, produção? Então Obrigada, fica tranquilo, produção. né? Você sempre aproveitou oportunidades que estavam à sua volta. Então, ali foi o din-din, e aí você começou a ter a mentalidade empreendedora para estruturar. Anos depois, na Rejuve, cara, fiz procedimento estético, vi como isso é bom, quero levar para outras pessoas. Uso roupa fitness, vou transformar isso aqui no negócio, né? Então, essa visão aguçada para as oportunidades que estão ali à sua volta. A importância de sair da rotina e olhar para o cliente como o centro de tudo. E também de não se afastar dessa essência, né? Não terceirizar para uma agência aquilo e esperar ter resultado, né? Mas tá sempre É, ali. E é uma coisa que eu sempre reparei em você. Você delega coisas na sua empresa, mas eu já reparei que você não delarga, como as pessoas fazem, né? então, Então você sempre tem uma proximidade, um acompanhamento nos detalhes. Fala um pouco mais sobre isso aí. Como é que você cadencia Lucas, isso? quando você decide ser empreendedor, né? Você tem que entender que sua vida vai ser completamente diferente das outras pessoas. Você tem prioridades diferentes. Perfeito. E você tem que fazer aquilo funcionar, porque não é só a sua responsabilidade não é mais só com você. Tem várias pessoas que dependem de você, Uhum. né? E de fato, eu acho engraçado que as pessoas falam: "Ah, mas você é muito controladora". Não, gente, não é isso. É porque senão eu já apanhei pra entender que é assim que funciona. Aham. Então, se não for desse jeito, eu gosto muito de estar errada, mas a pessoa precisa me provar que eu tô errada. Se ela me provar tá tudo certo, faça do jeito dela. Mas Mas até que isso enquanto não. aconteça. Exatamente. Então já vemos aqui uma outra quebra de algo que se fala muito nas redes sociais, mas que quem vive na prática sabe que não é assim. Aquela ideia de empresário, saia do operacional, venha ficar de férias aqui É enquanto meu a empresa tá sonho. rodando sozinha ali, né? Não é seu sonho, não? É, mas até chegar lá. Então, eu só não encontrei como realizar, mas é meu sonho. Exato, exato. Então esse cuidado com os detalhes faz toda a diferença, né? Total. Faz toda a diferença. Sempre foi o que a gente mais levou como bandeira. Os detalhes importam. E os Aham. detalhes importam desde o café, do cartão, do nome.
até qual tipo de preenchimento você está usando. Não é o mesmo, o meu não vai ser o mesmo de Lucas, né? E quando eu falo o tipo, não é só o lugar que vai colocar, não é só o plano de aplicação, é de fato qual a marca. Às vezes a gente usa mais de uma marca no mesmo Uhum, paciente, né? perfeito. Quais estratégias de venda você aplicou na Rejuve? Cara, isso aqui funcionou e desenvolvemos do nosso jeito aqui. Lucas, tudo que você não desenvolve do seu jeito não funciona. E tudo que você tenta copiar, se você não entender a essência, não vai funcionar. Perfeito. E eu falo isso porque é muito engraçado que desde que a gente abriu, a gente tem uns cartõezinhos que eu pensei neles triangulares, porque ele precisava. Eu vi um cartão e eu fiz, tipo, cara, quero botar um cartão na Rejuve também. Beleza. Só que aí quando eu botei, eu sempre pensei muito na foto. Aí eu fiz, nossa, mas se a foto vinha assim, o cartão não vai aparecer na foto. Aí eu fiz ele triangularzinho. Várias pessoas imitaram o modelo desse cartão. Hoje em Natal só usa esse modelo. E tá tudo bem. Só que teve uma clínica de estética que ela foi imitar. Ela realmente copiou, gente, a mesma frase. Todas as frases eram exatamente Era igual. igual. E o que é que ela não fez? Ela não entendia a essência. Então, ela Uhum. fazia o mesmo formato, mas não era o mesmo papel. A frase era a mesma, mas não era escrita à mão. Não tinha o nome do paciente. Então, assim, são detalhes que se você não souber a essência, se você quiser Perfeito, puramente copiar, não vai funcionar, perfeito. né? Uma coisa que a gente usa muito é a conexão, é entender que ele realmente é importante. Inclusive, uma polêmica. Ah, a pessoa não vai. Se você não responder em 10 minutos, ela não vai querer comprar. Eu entendo todas essas pesquisas, tá? Só que a questão, se eu não responder de fato, ela não vai querer comprar. Então, eu prefiro fazer um atendimento completo e dar a atenção que ela necessita do que, oi, sim, não. Perfeito. Isso aí não vai funcionar. Um robozinho ali que Não tem vai quem de me forma faça. genérica Eu tenho um respondendo tio ali. que ele é uma das melhores pessoas que trabalham com IA no Brasil. Ele é realmente muito Massa. bom. Ele não mora aqui, mora em São Paulo, morou em Fortaleza. E eu tava em São Paulo mês retrasado. Eu encontrei com ele, ele foi me visitar e fez: Ah, eu tô com a IA nova. Eu fiz, tio. No dia que você conseguir me vender essa IA, pode ter certeza que você vende pra qualquer pessoa. E eu não tô dizendo que IA não funciona. Mas é porque pra mim é tão importante essa essência no meu Aham. modelo de negócio. E aí ontem não, tem uns 3 dias que ele me mandou e fez: Ei, fiz um IA aqui pra atendimento cristão, católico, né? A Vê como é que tá funcionando, vê se tá fluindo. Aí quando eu abri, eu fiz: Você já experimentou perguntar o nome dessa pessoa primeiro? Porque todas as mensagens eram assim: irmão barra irmã. Aham. Eu olhei, eu fiz, tipo, não tá falando nem comigo nem com Nem ele. com ninguém, é verdade. É, eu fiz, você já. Aí ele fez, é mesmo, né? Eu fiz, começa a primeira pergunta perguntando quem é, porque aí você não precisa nem dizer ele ou ela, Perfeito, só repete o nome. perfeito. E esse é o ponto. Tem muito especialista em vendas por aí oferecendo ferramentas e soluções que a própria oferta que ele está fazendo contradiz os fundamentos de vendas. E o primeiro fundamento de venda básico é esse do Entender qual é o seu interesse, cliente, né? entender quem é o cliente, não ser generalista no atendimento. E, assim, eu acredito realmente que vai chegar um momento que a inteligência artificial vai ser treinada com todas as informações ali e vai conseguir avançar 70% da coisa e jogar no colo de um humano e o humano só fechar. Eu Eu acredito que uso o vai chat chegar esse GPT o dia momento. todo. Porém, v- vai demorar um pouquinho. E aí hoje o que é que eu vejo? Empresas que não estruturaram o processo comercial, não tem isso que você falou aqui, a essência e os fundamentos e quer que uma ferramenta resolva. Aí não vai. Eu realmente uso o chat o dia inteiro. Eu pergunto a ele como, tipo, como responder, qual legenda, Aham, crio uma sequência de story. Eu não uso igual, perfeito. mas ele me dá uma base para ir personalizando, né? Inclusive, o meu jurídico, minha advogada, ela de fato quer colocar a IA porque para ela faz muito sentido. Uhum, Só que ela tá há 3 meses trabalhando nessa IA. Ou seja, ela recebeu a IA, comprou e ela tá personalizando lá. personalizando, Porque você ajustando. consegue conversar com ela que aí ela é tão inteligente que ela vai Vai entender, aprendendo, né? né? Mas ainda não tá pronto. E as pessoas, isso é uma grande falha. É, poxa, contratei a IA. Vamos colocar?
vamos personalizar. Gente, você não consegue Aham, personalizar direito exato. uma IA. Eu até brinco assim, se você não sabe ensinar um ser humano o que é pra ele fazer, avalie uma inteligência artificial, né? Inclusive, antes de ontem, eu fui fazer uma compra que eu não consegui porque era um IA. E não é que eu não queria porque era um IA. Uhum, Por mim estava tudo bem, porque eu realmente estava necessitando do produto, mas eu não consegui porque era um IA. Ela não tinha inteligência suficiente para entender o que eu estava querendo comprar. sim. Eu queria uma manta térmica da Criolipólise, né? A gente faz a crioescultura, a gente utiliza a mesma máquina, mas a técnica é diferente. E eu vi que tinha acabado, eu fui pedir e aí ela me respondia: "Ah, essa é a manta". Eu fazia: "Não, eu quero uma manta de crio". Aí ela fazia: "Não temos manta de crio, não sei o quê". Enfim, aí eu: "Putz", e eu sei que a loja tem. Aí eu fui pessoalmente comprar, porque eu realmente estava Aham. precisando, mas assim, eu fui horas depois, eu tive que pegar um emprestado na Se hora um para depois concorrente tivesse repor, falado com você teria ali, comprado já teria facilmente. comprado É porque facilmente. eu realmente liguei para as minhas amigas e fiz: "Gente, qual é a outra loja?", porque eu só compro nessa Uhum, loja, eu não sabia onde tinha. Quando cheguei lá, ela falou: "Mulher, é porque agora o nosso número foi pra central e agora tem um novo número pra gente". aham. Aí eu mostrei, eu fiz: "Olha, tá aqui", ela tá dizendo que não tinha. Mas eu tinha não era possível Sabia que que aquela tinha. loja não tivesse aquele produto que é o que eles realmente vendem. Perfeito, perfeito. Tem que ter esse cuidado, né? Olha, uma pausa rápida aqui nesse episódio. Nós puxamos aqui alguns dados e 65% dos que assistem esse episódio não estão inscritos no canal. E talvez você caiu aqui de paraquedas ou você assiste quando o algoritmo te entrega. Cara, não faz isso não. Se inscreve aqui, ativa as notificações. Às vezes um episódio era o que você estava precisando para gerar mais resultados aí na sua empresa. Então vai, se inscreve, clica e vamos voltar pro nosso episódio. Ó, essa semana eu vi um vídeo e eu vou até gravar uma versão minha dele, que eu acho que funcionou pra caramba. O cara falou assim: gente feia não vende. Se você. Gente feia não vende e pessoas bonitas numa função que não ganha dinheiro, ela vai Fica sair feia. dali e vai pra uma função que paga melhor, né? Qual que é a importância da estética? E eu sei que você vai usar esse gancho pra dizer que eu preciso fazer o meu botox, eu sei Eu disso, não preciso porque você já mas, sabe que precisa. mas qual a importância de se preocupar com a estética para gerar mais resultado em venda ou nas redes sociais? Qual que é a sua visão sobre isso? Tem 2 pontos muito importantes. O que eu vivi, né, que é de fato você ter segurança, né, é uma coisa sobre você, você acha que você tem, mas tudo você pode melhorar. Então, de fato, é a forma que você se porta, a confiança que quando você tem em si, você consegue passar para outra pessoa. Perfeito, E segundo, o ponto de fato, gente, é indiscutível. Você vai comprar o feio ou o bonito? perfeito. Não tem muito o que argumentar. Eu assisto esses vídeos também e o cara é bom. A primeira impressão, ela realmente faz muita diferença, né? Até porque a gente compra aquilo que a gente quer ser. Sim. Não tem como você dizer que você. O exemplo mais óbvio do mundo, aquela história do personal mais antigo. Tinha um personal quando eu morava em Sobral, que eu treinava na Smart na época, 2017. Eu adorava o cara, era gente boaça. Eu nunca o contratei porque ele era gordo. Uhum. E assim, eu não estou falando do problema em ser gordo, mas eu estou falando que se ele não consegue cuidar do dele, isso no meu subconsciente já tá, tipo, poxa, ele não consegue nem ser como é que ele quer me ensinar. Perfeito. Porque se ele fosse bom, ele saberia fazer. Ou então ele tá me dizendo que, beleza, eu sei fazer, mas isso não é importante. Uhum. Então, por que eu tô perdendo meu tempo com uma coisa que ele mesmo tá me mostrando que não é importante, já que Exato. ele não tá Não tá priorizando? priorizando. Exato. E eu contrato um personal para cortar o caminho. Eu poderia treinar sozinho, mas um personal vai me ajudar a acelerar meu resultado. Se ele não tem esse resultado, o quanto que ele vai conseguir fazer comigo, né? Realmente Exato. descredibiliza. É igual um cardiologista que fuma, não faz sentido nenhum, né? Eu não conheço nenhum. Não faz sentido Eu nenhum realmente não conheço ter nenhum. isso, né? Exato, exato. E o quanto que existe um equilíbrio entre se preocupar com a autoestima e cuidar da estética, ao que a gente vê hoje em dia, que qualquer hype de procedimento o pessoal sai fazendo, depois sai desfazendo. O que é que explica isso? Falta de autoconhecimento e autoestima baixa.
né? Porque você precisar. Gente, eu sou a pessoa que mais gosta de procedimento estético, mas você precisar de um procedimento estético para se autoafirmar é diferente. Aham. De você conseguir elevar a sua autoestima com isso. Ontem, por coincidência, eu tava com uma paciente que eu amo do fundo do meu coração. Ela é linda. Assim, pensa numa mulher bonita. E ela tinha terminado o namoro. Ela passou 15 minutos no meu ouvido, assim, tipo, o que é que eu faço? Eu já fiz botox, eu já tô fazendo depilação laser, eu treino, eu quase não como, meu percentual de gordura tá baixo. O que é que ele vai... Eu fiz, fulana, você precisa entender que não tem procedimento que você vá fazer que faça ele voltar com você, porque não Aham. é sobre a sua estética, não é nem sobre você. Você não disse que ele terminou porque ele tá mal? E ela, Não- não, mas é que eu preciso fazer alguma coisa. Você precisa só respirar. Aham. Não é um procedimento estético. Quando você aprende a colocar cada coisa no seu devido lugar, né, as coisas fluem mais fácil. Perfeito. Perfeito. Até vi esses dias um vídeo antes e depois de algumas famosas e é absurdo, assim, como criou-se um padrão estético que, gente, não tinha essa necessidade. Eu até ri esses O dias, que acontece? mostraram um vídeo no Faustão chegando Ludmilla e Anitta, aí o primeiro comentário embaixo, o engraçado é que hoje esse rosto elas não têm mais. São pessoas completamente diferentes, né? Pois é. Eu sempre prezei muito pela naturalidade, né? Hoje eu tenho um rosto muito mais bonito, mas que vocês conseguem me reconhecer. As minhas características, eles são Uhum. preservadas, né? Inclusive, se eu nem falo... Saulo Rocha, fotógrafo. Eu lembro quando a gente se conheceu, ele virou e falou assim, como é que pode? Você é dona de uma clínica de estética, não faz procedimento? Eu fiz, quem disse? Ele fez que seu rosto é natural. Eu fiz, mas aí Aí é que tá o aí é que segredo, né? tá. Tipo assim, eu vivo procedimento, aqui eu sou toda montada. De natural só tem nem meu cabelo. Absolutamente, só o meu DNA, porque daqui Mas você pagou é seu, né? Tá tudo certo, né? tá tudo certo. O que me preocupa é que realmente aonde essas coisas estão chegando. Isso. Porque quando você acompanha uma moda, ah, esse anel tá na moda. Na verdade, não tá, né? Porque eu sou uma pessoa que eu não sigo moda. Eu tenho muito o que eu gosto Aham, e segue o baile. sim. Mas assim, esse anel tá na moda. Eu estou usando ele só porque ele está na moda? Tudo bem, o máximo que você vai fazer é olhar 10 anos depois e dizer, nossa, como eu era brega. Uhum, Você não tá colocando sua saúde em risco. perfeito. Agora, a partir do momento que você... A estética ela tem que parar de ser vendida como um produto. Porque estética é saúde. Interessante isso aí. E a partir do momento que você faz um procedimento apenas pelo hype, pela moda, gente, a moda hoje é fazer uma cirurgia. Vocês têm que entender que a cirurgia, por melhor que seja o profissional, ano passado mesmo a gente passou por um profissional excelente aqui na cidade que um paciente faleceu. Ela poderia, óbvio que tipo, ah, não, chegou a hora dela e tudo mais, mas ela poderia estar viva. E eu não estou aqui condenando o profissional. Aham. Mas é o risco que faz parte do negócio, né? Exatamente. Então, assim, poxa, tá na moda fazer facelift. Na Esse verdade, lift é aquele que a é a pessoa. puxadinha. Não, e realmente, eu não parei Abre e pra. Eu puxa. não, eu tive essa percepção, mas eu não parei pra pesquisar. Realmente, abre aqui, puxa a pele e Abre. costura? É uma técnica que já existe. Agora, sim, você pega uma pessoa de 20 e poucos anos fazendo esse procedimento, qualquer mínimo Uhum, sinal de flacidez, você vai abrir seu rosto, isso me preocupa, sim, sem dúvida. entende? A questão é essa, né? Se tivesse como tirar e colocar um outro rosto, né? Pega um David Beckham da vida e substitui aqui meu rosto aqui. Até tem, mas até tem. Só que é justamente a minha preocupação é até onde Exato. tá indo essa procura exacerbada Que a pela pessoa poderia, autoaceitação. ela poderia, com outros procedimentos menos Não invasivos, vai chegar no mesmo resultado, tá? mas manter a mesma É. essência, né? Porque realmente, daqui a 10 anos, como é que vai ser?
Se você Qual o não fizer nada, vai resultado, ficar ruim também. Aham, Mas assim, não precisa chegar num nível tão grave. sim, Ao meu ver, né? Vai ter gente que vai dizer que precisa e tá tudo bem. Nós somos maduros o suficiente pra ter uma exato. conversa sem brigar. Coloque aqui nos comentários e se vocês brigarem, é excelente pro Boa engajamento desse sorte pra episódio. vocês, Por porque favor, eu não vou comentem. responder. Tô nem aí, vou estar Comentem seguindo minha aqui. vida. Mas é essa preocupação, e é como você falou, é preencher um vazio que deveria ser preenchido com Ó, outra coisa, e a pessoa acaba buscando a estética pra isso, né? na verdade, não só a estética, né? Hoje em dia a gente tá numa necessidade de, tipo, todo empresário tem que performar. Sim. Se você não performa, você é um péssimo. Você teve a vida toda, dezenas de empresas faturando sei quantos milhões por mês, Aham. por ano, mas você não corre Nunca às é 4 horas suficiente. da manhã, então você é um. Exato. Você não Exato. toma whey e tal e usa gelzinho e você. E eu acho incrível as pessoas correrem e tomarem gel, certo? Com uma vida saudável, tá tudo Sim. bem. Agora, a questão é que você precisa entrar no clube pra fazer, para ser uma pessoa foda. Aham. Eu acho que cada ser humano tem sua individualidade, né? E isso deveria ser respeitado. Você pode entrar no clube por gostar daquilo, mas não diminui a pessoa que você é se você não estiver lá dentro, Perfeito. Perfeito. entende? Tipo assim, tem um amigo meu que ele é dono de um clube, só que pra minha rotina é insustentável eu acordar tão cedo pra ir correr, porque eu tenho que estar cedo nas lojas e eu fico até tarde porque eu trabalho na igreja, enfim. Uhum. E eu já falei pra ele, eu fiz, olha, se for à noite eu ainda vou. Não é que eu seja contra, é só porque não se encaixa na minha Não se rotina. encaixa na rotina. Sempre tem Exato. alguma coisa no final de semana, eu ainda vou, mas no horário 9 horas da manhã. Se for 5 horas, Aham. boa sorte e tá tudo bem. Mas não julgo ele. Só que pra rotina dele faz sentido, até porque ele vende isso. O trabalho dele, de fato, é seguir essa Seguir rotina. Então a ele consegue rotina. estar segunda, quarta, sexta. Enfim, pra mim a musculação é mais fácil porque eu posso ir na segunda de manhã, na terça à noite, emendar o horário do almoço que a academia tá lá. Onde der pra encaixar, vai, né? Exatamente. Só Mas depende de isso é você. sobre mim. Perfeito. Não é que ele esteja certo ou errado, né? A gente vive numa caminhada de muito modismo. Sim. A estética, por exemplo, há 3 anos era necessário você ter muito preenchimento para ter um resultado. O que eles achavam bonito era ter muito volume. Só que o que acontece? É caro ter muito Manter isso aí. volume. Aham. Então, por isso que as pessoas tinham essa necessidade de mostrar que tinha feito esses procedimentos. Aí fica duas linguiças toscanas assim na boca, né? Mas isso também é tanto excesso de produto Aham. errado, técnica errada, enfim. Plano que a gente Sim. entrou errado, enfim. Mas é falta de conhecimento, na grande parte. Perfeito. Mas quando a classe mais baixa está conseguindo alcançar isso, porque aí a gente tem tudo aquilo que se populariza, os ricos correm para outra forma. Então, o que me assusta nessa onda de cirurgia é, beleza, hoje em dia, ah, tal famoso fez um facelift. Gente, eles tiveram o melhor acompanhamento possível de pós. De médico, de anestesia, enfim, do que Tem toda uma foi. equipe por De trás ali equipe. que Só que justifica, a né? partir do momento que começam a baratear isso para atingir o grande público que está querendo fazer, a qualidade vai ficando pelo caminho. Alguma coisa vai se perdendo. E aí é isso que me preocupa. A Uhum. gente, hoje em dia, nem tanto. Mas há uns 2 anos, gente, todo mundo fazia lipo. E assim, o que a gente escutava de notícia, toda semana morria alguém. Aham. Acho É o mesmo que caso de bariátrica. Tem muita gente que poderia emagrecer, mas o médico às vezes manda a pessoa engordar pra poder fazer a bariátrica e sair fazendo e depois a pessoa por não ter ajustado a mentalidade, o estilo de vida e tudo mais, só fez a cirurgia, voltou ao que era antes, né? o Ozempic e o Mounjaro, eles funcionam. Só que para várias pessoas, não funciona. Por Aham, quê? Porque não ajustou a exato. mentalidade. Eles acham que aquilo ali vai resolver e pronto. Eu vi acho que foi Renato Cariani falou, inclusive Renato Cariani, queremos entrevistar você aqui, viu? Ele falou de um, de Aí eu venho de um, de plateia. um paciente dele que o cara entendeu que ele não podia comer coisas sólidas, era líquido. Mas, desde que fosse líquido, ele poderia comer. O cara bateu uma feijoada no liquidificador e tomou, quase que morre.
pico de insulina lá em cima. Então, se não ajustar a mentalidade, né? Realmente não vai funcionar, né? Sério. O cara quase Ah, mas a morre. gente vê coisa incrível. Porque não é líquido, não pode ser sólido. Beleza, bateu uma feijoada e foi, né? Então a mentalidade ainda tava lá atrás, né? Meu Uma das filho, objeções que eu acho que você ouve muito é: ai, tá caro. Não, eu não sei aonde é mais barato. Qual o risco desse? Vou procurar uma clínica de estética que faz o menor preço. E eu sei que tem riscos envolvidos aí. Eu queria que você aprofundasse nisso, né? qualidade do produto, do profissional, absolutamente de tudo, porque para você ter. É como eu te disse, o padrão estético muda. O mesmo profissional que sabe fazer um rosto quadrado não é o mesmo profissional que sabe fazer um rosto natural, né? A densidade do produto é diferente. Gente, a gente vê cada absurdo dentro dessa área. Que se você digitar agora Sculptra ou Botox na Shopee, vai ter para vender. E é Caramba, na igual. Shopee? E é igual a embalagem. Mas tipo, você compra e você mesmo aplica? Ou compra e. Ou a clínica de estética vai e compra pra aplicar? Teoricamente. A Interessante. clínica não, geralmente não é a clínica, geralmente é um profissional, Autônomo. em sua grande maioria, sim, né? Então, assim, são produtos que são descartáveis, que às vezes não são Uhum. descartáveis. Que loucura. Tem muita coisa. Gente, só a questão de legalização é um absurdo de dinheiro. É um absurdo de dinheiro mesmo. Uhum. E a própria infraestrutura da clínica, né? Que tem que. Exato. Dependendo do procedimento estético, você tem que ó, ter algum elemento ali na própria estrutura Eu física. queria ter feito um centro capilar dentro da Rejuve, né? Até fiz o projeto. A arquiteta olhou pra mim e falou assim: Ili, você tem certeza que vale a pena? Porque olha aqui, quando ela me mostrou o projeto, eu ia perder metade da clínica, porque existe, existem as pessoas que fazem o transplante capilar dentro de uma sala de uma clínica. Beleza. Quando você entende tudo o que precisa do centro cirúrgico do transplante capilar, com a sala de repouso, com outro DML, não, com outro expurgo, com... Meu amigo, aí ela fez, quanto que de dinheiro que vai te trazer isso daqui? Não é melhor você... Eu ia perder 5 salas Caramba. Só pra um centro só de. para um serviço. Aham. Eu fiz para realmente... Porque assim, se eu fizesse 1.000 transplante capilar, tipo assim, se eu É emendasse, isso. se Virasse o eu conseguisse foco ali, alugar, né? talvez, né? Mas assim... E aí, tem procedimentos que precisam de carrinho de parada. Tem nesse lugar? Pronto, o curso que a gente faz anualmente de primeiros socorros, que é até com enfermeira, enfim, acho que é 2.000 e pouco, anualmente. Esse profissional, ele sabe colocar uma adrenalina, e assim, até a ligação da SAMU é diferente. Uhum. Você já tentou ligar pro SAMU? Acho uma vez só. É um saco. Porque você precisa de 2 pontos de referência, você Aham. precisa realmente passar uma série Não, de a vez informações. que eu tentei foi em Tangará. Não, Você em desiste, Santa né? Cruz. Aconteceu o acidente na nossa frente. O carro do SAMU tava a 15 metros. Eu tava na frente. Eu disse, gente, o acidente ali. Ela fez, tem que ligar pra central. Aí eu disse, mas o cara tá no chão ali, vocês não vão atender? Não, tem que a central liberar. Aí lá vai te ligar pra central, pra o cara que tava na minha frente poder andar 10 metros pra socorrer o Ó, cara. vou te falar preço. Uma hialuronidase, um frasquinho é R$ 70, certo? Um frasco. Às vezes você não usa um frasco num paciente, você usa mais. Está tendo uma intercorrência. Você precisa ter várias hialuronidases dentro da clínica. Eu tô vendo gente fazer preenchimento em casa. Em casa. Caramba. Zero biossegurança. Uhum. Assim, como é que você pega um produto que você tem um custo praticamente aquilo, aí você vai cobrar R$ 700 de um preenchimento, 600. R$ 600, só que você precisa ter também a hialuronidase disponível, tipo, a conta não Uhum. fecha. Alguma coisa tá faltando aí no meio. A hialuronidase, a adrenalina, Uma série de fatores ali, fora a responsabilidade, né? Fora a responsabilidade que é o peso maior, né? Então, realmente, o barato sai caro
nesses casos, né? Tem que ter Por isso muito que a gente vê cuidado. tanta coisa ruim. E você me falou uma coisa que me surpreendeu da última vez que eu fui lá na clínica, que boa parte, eu não sei se é a maioria, não lembro agora, mas boa parte dos seus clientes são homens. Sim, E tem-se essa ideia de que não, homem não se preocupa com estética, homem não tá nem aí pra essa ideia isso. é bem O ultrapassada. máximo que eu já fiz, eu fui lá um tratamento capilar aqui pra dar uma Verdade. preenchida, inclusive Vamos esse voltar, né? esse topetezinho aqui que eu tenho, eu não tinha não, foi depois do tratamento lá. Mas eu Verdade. preciso voltar, tem que preencher mais. A barba eu deixei crescer também pra dar uma melhorada e realmente faz uma diferença absurda. Mas o quanto que homens têm se preocupado com isso aí? Homens são meus pacientes mais fiéis, porque o homem, ele é prático. Então, ele confia em você e ele segue com você o resto da vida. Todos os procedimentos que ele vai fazer, independente se ele vai fazer uma massagem, ou se ele vai fazer um botox, se ele vai estar com você. Já a mulher não. A mulher, ela tem a depilação num canto, o botox em outro, a boca em outro e vai mudando, né? Aham. Hoje em dia, o homem não é o meu maior índice de paciente, mas ele é o que mais permanece. Mas Tipo permanece, assim, perfeito. ele é o que tem maior frequência. Pronto, tem um homem que toda semana tá lá fazendo massagem. E faz outros procedimentos. Já fez emagrecimento com a gente, fez depilação. Já a mulher, ela vai uma vez ao mês. Aí some por 6 meses e volta. Entende? Aham. Ele é bem mais fiel. O que é que eu vejo? Tanto aquela questão, o homem. Eu fui para a inauguração da Lapela, né? E ele falou. Eu quis olhar para a autoestima do homem. E é isso que realmente as pessoas não olham, Verdade. né? O homem, não, ele tem que ser provedor, ele tem que aguentar a pancada e seguir a vida porque ele tem que ser forte. Uhum. Tudo bem, mas talvez seja legal ser um pouco mais leve a caminhada. Ele pode, no meio disso, fazer tudo isso e se E sentir se bonito sentir também. bonito, ter Se sentir autoestima alta. bem. Exatamente. É. Perfeito, perfeito. Então, homens que estão nos assistindo, cuidem-se, né? Cuidem-se. Eu Mas tenho é até o que eu que falei sobre a questão perder um de. pouquinho das olheiras aqui, tem uns procedimentos aí Não, você eu pra já gente fazer, deixei né? de lado. Nem insisto mais. Tá vendo aí? Eu falei que ela ia aproveitar o gancho pra dar essa Eu cobrada, não né? insisto. Não, mas eu irei. Né? Até porque agora em casa eu Eu tenho só duas mulheres acredito pra me com o cobrar. Pix. Tem duas mulheres lá em casa também pra me cobrar agora Pra mim, a disso venda aí, só é né? feita com o Pix. Elogio de adulto é cartão de crédito, né? Né? Fato. Desse jeito, desse jeito. Minha amiga, vimos aqui vários pontos importantes. Já já, vocês sabem, tem o nosso resumão Gente, eles do sabem de tudo, né? podcast. Tô nervosa. Ah, a turma entende aqui, já tá por dentro de tudo que acontece. Seguinte, um outro convidado deixou aqui uma pergunta. Ele não sabia que era você que responderia, mas ele Eita. deixou aqui essa pergunta que você tem que responder agora. Pergunta foi deixada por Nino Bezerra, nosso faixa preta do digital, Menino, ele é do fórum do fórum comigo. também, Que exatamente. legal. Qual o seu legado e o que você deixará para a humanidade? Tem mudado, viu? Eu tô numa fase muito de transição. Eu sempre vivi muito do trabalho. Acho até que você deve ter Aham, percebido isso, né? Eu sempre quis respirar muito trabalho. Eu quero, meu sonho é ser CEO, ter uma grande empresa. Hoje em dia isso não não mexe, brilha mais. não. Óbvio que a empresa é importante, mas ela faz parte da minha vida. Hoje em dia, construir uma família, né, e viver dentro dos princípios da igreja fazem mais sentido para mim. Então, o legado não é meu, o legado é de Jesus mesmo. Perfeito, Quantas pessoas eu puder engajar e levar a palavra de Deus para eles, tipo, quanto eu puder acolher, ser instrumento, para mim, perfeito, melhor. perfeito. Tem muita gente no digital que fala de legado e não tem filho, não tem nada, vive sozinho num quarto, né? E não tem essa visão, né? Nós falamos muito aqui É, sobre o vazio que existe ali no ser humano, sobre o cuidado com a autoestima, mas que tem uma frase que eu gosto muito: existe um buraco no peito ninguém que só preenche, né? pode ser preenchido por Deus, né? O buraco é do tamanho exato que Deus ele pode preencher. O quanto que isso tem sido importante na sua vida? Foi engraçado, porque esses dias eu estava na academia e a menina me olhou e fez: Nossa, nunca mais tinha te visto. Eu fiz: que eu faltei um pouco esses dias. Viajei muito e tô muito imersa. Próxima semana é minha última semana extremamente imersa na igreja, porque
acaba o EJAC, né? Aham. E aí eu vou ter vou conseguir respirar, não é que eu Sim. vou parar de ir, mas eu vou conseguir respirar. E eu não tô conseguindo ir pra academia tanto. Aí ela falou: "Eu acho que posso dar uma opinião?" Eu acho que você exagera, você se entrega demais em tudo que você faz. Você sempre tá muito na igreja, muito não sei o quê, muito não sei o quê. Eu fiz: "Ah, tudo bem". Sabe, eu respeito o que ela escolheu pra vida dela. Aham. Ela tá na academia demais e tá tudo bem. Mas, assim, aquilo não me brilha os olhos. O que me brilha os olhos é outra coisa. E pra mim faz total sentido conseguir eu ser a transformação que teve na minha vida e que eu quero poder transformar. Da mesma forma que quando a estética foi importante na minha vida, eu quis levar isso pra mais pessoas. Perfeito. Hoje eu entendo tudo que ser temente a Deus me trouxe. Hoje eu entendo que se eu persistir na minha vida muitos momentos, se eu não pensei em desistir, quando eu falo não pensar em desistir, não é só tipo, ah, eu não vou pra clínica hoje, é de fato desistir da minha vida, que eu já tive períodos de depressão, eu sei que Maria estava lá comigo. Então, hoje eu acompanho várias pessoas que têm esse mesmo sentimento e que se eu posso ser chavinha para continuar com aquela vida, para trazer isso mais leve, se eu posso dizer eu trabalho na pastoral de comunicação, né? Se eu posso postar um vídeo de uma pessoa que não quis ir pra missa, assim, não é não querer, é tipo, não teve condições. Eu tenho uma amiga lá da igreja que ela tem todos os transtornos que você imaginar. Absolutamente todos. E ela quis desistir da caminhada com a gente no encontro, né? E antes de ontem a gente foi pra casa dela, fez uma surpresa, rezou com ela e ontem e hoje foi o dia todo ela me mandando mensagem. Amiga, eu me vejo diferente, eu vou voltar. Ela já Perfeito. estava mais de mês fora, né? E ela entendeu o quanto Maria queria cuidar dela. Ela já tentou contra a vida dela 4 vezes. Caramba. De todas as formas que você vai imaginar. Então, se eu puder olhar para o outro, para mim vale muito mais do Perfeito. que construir uma super casa. E quem quer construir, eu não tô achando ruim, Exato, não. faz parte, Sabe? Faz né? parte, Faz são parte da escolhas. vida. Eu acho que o mundo, ele é fantástico justamente porque tem uma pessoa que gosta de azul e outra gosta de rosa, porque Aham. senão só o azul ia ser amado e o rosa ia ser abandonado, né? Exato, exato. Eu gosto de falar isso, que toda cidade tem um centro histórico com a mansão da família mais rica, que hoje não existe mais ninguém daquela família e a mansão tá lá abandonada, né? Então, realmente, se apegar a objetivos materiais, eles realmente se esvaem, né? Tem quem queira se apegar. Aham. Mas assim, e não é que eu não gosto de objetivos materiais, tá, Exatamente. gente? Mas é o que a gente falou desse peso em relação a esse Não é mais o meu vazio. legado, Exatamente. entendeu? Eu Exatamente. acho um absurdo o que teve agora com a filhinha Do Roberto do Justus. Roberto Justo, com o da bolsinha lá. Aham. Poxa, o dinheiro é dele. Não sou eu que Não, e o tenho. engraçado da bolsinha, eles tinham Ganhado, né? ganhado, nem Pois era, é. né? Mas aí, se a gente for entrar nesse assunto, a gente tem que gravar um outro Outro podcast, podcast. porque quando é um agente político que tá usando uma bolsa até mais cara com dinheiro público, ninguém fala nada, né? Mas isso é assunto para outro episódio. Exato. Minha amiga, muito obrigado. Obrigada a você. E agora chegou o momento de você fazer uma pergunta que eu devo fazer para a próxima pessoa que sentará nessa cadeirinha aí, que você não sabe quem é, mas ela irá responder esta Eu tenho que pergunta. falar, eu só Não escrevo. fala, só Tá. escreve. Se o pessoal, se quiser saber qual é a pergunta e qual é a resposta, tem Vocês que vão estar no ter que próximo assistir o episódio. próximo. Exatamente. Show de bola, minha amiga. Muito obrigado por Obrigada a esse você. momento Não só aqui. por hoje, mas por sempre, Lucas. A gente sempre teve uma troca muito bacana, né? Já construiu muitas coisas juntas e tô muito feliz pela Funil de Vendas na sua vida. Vamos pra cima. Eu sou pequena também, né? É um novo homem. Mesmo a pessoa sendo casada é diferente, né? Aham, Quando. não, depois que Maia entrou na minha vida, eu falo pra ela todo dia que ela salvou minha vida. É Literalmente, impressionante né? essa experiência de ser pai. E se o pessoal quiser encontrar a Rejuve, a Eliane e as outras empresas, como é que Arroba Ilha da faz? Rejuve, arroba Rejuve foi o. Olha o Ilha da Rejuve que tem tudo Tem lá. tudo lá. Exatamente. Maravilha. Produção, tem um espelhinho aí, tem pra eu dar uma olhada aqui, porque depois desse episódio, eu acho que eu. Não,
Estou falando sério, estou falando sério. Eu preciso de um botox, eu preciso de uma correção aqui. Depois desse episódio, eu fiquei pensando realmente em cuidar melhor da minha estética, viu? Mas além disso, claro, nós vamos para o nosso resumo aqui dos aprendizados e como que esse episódio pode melhorar a forma como você vende. Primeiro passo, ficou muito claro para mim como a Eliane sempre aproveitou bem as oportunidades que estavam ali à sua volta, desde quando ela ia fazer um din-din até hoje à frente da Rejuve e de outras empresas. E ficou muito claro também essa questão do cuidado nos detalhes, onde ela sempre fez questão, desde o din-din até hoje, quando ela recebe o paciente na clínica, a como ela cuida dos procedimentos da clínica, os detalhes ali, os cuidados, que só o olho do dono ali consegue entregar à medida que vai treinando outras pessoas para conseguir criar essa cultura de vendas e de resultado na empresa. Mas ó, toma cuidado com isso. Porque às vezes a gente tá buscando um caminho diferente, tá pensando em empreender, e aí eu gosto de tocar violão. Rapaz, eu vou empreender com música. E aí, quando você enfrenta o dia a dia ali, vê que não era bem isso, ou talvez você gosta muito de comer, cozinhar no final de semana e vai agora abrir um restaurante. Cara, é um negócio completamente diferente. Então, olha para o que você gosta de fazer, mas avalia como eu faria disso um negócio. Essa rotina diária condiz com o que eu quero como estilo de vida? A margem desse negócio, como funciona? Quando você alia o conhecimento técnico com algo que você gosta de fazer, aí você consegue empreender de fato com muita vontade. Foi o que eu fiz. Eu fiz essa análise. Cara, no que eu sou bom em fazer? Cara, quando eu explico algo, as pessoas entendem. Eu consigo pegar um conteúdo complexo e passar com simplicidade. E as pessoas dão um feedback positivo. As pessoas gostam de me ouvir. Quando eu vou fazer uma palestra, raramente as pessoas levantam para ir no banheiro. O pessoal senta e presta atenção. Então, eu vou trabalhar com algo que eu possa colocar em prática essa habilidade. Foi daí que eu deixei de ser corretor de imóveis para atuar com oratório e comunicação e para hoje fazer o que eu faço todos os dias e estarmos conectados aqui. E se você está aqui me ouvindo até agora, é porque é sinal que você de fato gosta da minha comunicação, senão você já tinha desligado. Então, avalie isso. No que eu sou bom, como que eu posso transformar isso num negócio, o que está envolvido ali naquele negócio, e aí pode ser um caminho para você empreender ou até abrir outras frentes de negócios aí, outras oportunidades. Outro ponto que me chamou muita atenção, quando a Eliane começou a validar a empresa dela, começou a ter colaboradores, começou agora a ter o pessoal do marketing, o pessoal de vendas, o pessoal da entrega, o pessoal que faz o atendimento dos pacientes, ela caiu na rotina. E agora ela chegava na empresa e ao invés de olhar para os clientes, ela começou a olhar para a rotina dela. E provavelmente é isso que você faz todos os dias aí no seu negócio. Se você é vendedor, talvez você chega na empresa, pega o seu café, senta na sua mesa, abre seu WhatsApp, tem 20, 30 mensagens ali, você fica muito bom em zerar o seu WhatsApp. Mas será que você prestou atenção a cada cliente e de fato atendeu a demanda de cada cliente? Se você é gerente comercial, talvez você ficou muito bom em toda semana fazer aquela reunião na segunda-feira, 9 da manhã, para abrir a semana com o meu time. Mas o que eu estou falando nessa reunião? Quais números estão sendo gerenciados? Qual é o plano de ação que cada semana a gente está desenvolvendo com o meu time? Estamos avançando ou regredindo? Talvez você ficou muito bom na rotina de se reunir com seu time. Mas será que você está de fato liderando e gerenciando o seu time? E aí a Eliane deixou bem claro que quando ela saiu da rotina para olhar para os clientes, as vendas aumentaram. Então esse é o meu convite para você. Quebra a rotina. E existe um conceito de Roger Martin, o pai da inovação, que ele fala que quando as coisas não estão indo bem, você está na fase do mistério. Aí você para, entra na fase da heurística, olha para tudo o que você está fazendo, para as rotinas que você está executando. Aí você vai para a fase do algoritmo, você começa a encontrar caminhos para fazer um novo resultado. Encontrou o caminho que entrega um resultado diferente, esse caminho vira um código que agora deve ser seguido por todos. Então faz isso aí na sua empresa. Para o que você está fazendo.
Olha as ações que você está tomando com seu time, o quanto você está sendo ocupado e o quanto você está sendo produtivo. Quais são os caminhos para aumentar sua produtividade naquilo que gera resultado? Com base nisso, você vai criar novas ações, novos processos. E se você quer fazer isso de uma forma profissional, com método, com desenvolvimento, eu te convido a conhecer a imersão da Funil de Vendas, onde você pode ir para uma imersão aberta e, junto com outros empresários, pensar o seu negócio dessa forma, saindo da rotina e estruturando um caminho diferente, ou se você tem mais de 10 colaboradores, fazer essa imersão aí na sua empresa, parando o seu time para pensar em caminhos diferentes para gerar mais resultado. Tá o QR Code aqui em algum lugar dessa tela para você conhecer a imersão Funil de Vendas. Outro ponto importante, não se afaste da sua essência. E aí, deixa eu te falar, tem um monte de concorrente meu aí na internet vendendo pra você script matador de objeção. Mas, cara, tu não sabe qual que é o meu negócio, tu não sabe o que que eu faço, como você sabe quebrar essa objeção e contornar essa objeção. Então, não procura fórmulas prontas. Você precisa aliar os fundamentos da venda com o seu negócio e com base nisso você criar o seu processo comercial, mantendo a sua essência, mantendo os valores da sua empresa, mantendo a linguagem que você tem com o seu cliente. Então, não procure aqui na internet fórmulas prontas. Procure os fundamentos. Se você dominar o fundamento de venda, você vai aplicar isso no WhatsApp, vai aplicar isso presencialmente, vai aplicar isso ao ligar para um cliente, vai aplicar isso em todos os setores da sua empresa, porque você tem fundamentos práticos para executar. E aí você consegue criar as soluções. Mas se você ficar procurando fórmulas prontas, você sempre vai ficar refém da próxima fórmula que alguém vai te vender. Mas se você tem os fundamentos de venda bem desenvolvido, você constrói a sua autonomia para gerar novas soluções. E aí entra um ponto muito interessante que nós discutimos, que foi sobre a inteligência artificial. Que tem muita empresa delegando para a inteligência artificial a solução de um processo que já era ineficiente. E tem uma frase que toda vez que eu falo sobre tecnologia eu lembro, é um tio meu, Bill Gates, vocês já ouviram falar? Bill Gates, produção? É um tio meu, um tio distante, que ele fala o seguinte, que a tecnologia, ela potencializa a eficiência de uma empresa eficiente, mas ela também potencializa a ineficiência de uma empresa ineficiente. Então, se você não tem um processo comercial claro, que você é capaz de ensinar um ser humano a seguir aquele processo, não é uma inteligência artificial que vai resolver isso. Agora, beleza, eu tenho um processo comercial que funciona, eu ensino isso para os meus vendedores, eles aplicam, funciona bem. Agora eu trago a inteligência artificial para fazer esse processo comercial que funciona numa escala maior, 24 horas por dia, e aí eu potencializo a eficiência da minha empresa. Se você tiver essa mentalidade, de novo, você não vai ficar refém do próximo hype que vão vender para você, da próxima fórmula pronta, da próxima tendência que funciona. Você sempre vai ter ações direcionadas que orientam sua empresa para os resultados que você precisa construir. E por fim, nós vimos a importância da autoestima. Turma, não ignore o poder da autoestima. Às vezes o cliente nem gostou do seu produto, mas gostou de você. E aí, talvez ele não compra o que você ofereceu agora, mas compra o próximo produto. Às vezes, você gostou tanto do vendedor que estava te atendendo que você olhou para ele e fez, cara, isso aqui não, mas tem outra coisa que você possa me vender porque eu quero estar conectado a você de alguma forma. Se você tem entusiasmo, autoestima, você consegue gerar mais vendas. Então, cara, não sai de casa com o cabelo de qualquer jeito. Compra um perfume que você gosta de usar. Compra uma roupa nova, uma camisa nova. Vai num lugar que você... Cara, tira uma vez por mês, Lucas, mas eu tô sem dinheiro, não tô vendendo bem, meu irmão. Tô pedindo pra você ir toda noite, não. Vai uma vez por mês naquele restaurante top da cidade. Eleva a tua autoestima. Cria formas novas de você se sentir bem com você. Porque aí quando você tá bem consigo mesmo, você consegue se vender para o seu cliente para depois vender o produto ou serviço que você está oferecendo. Não ignore o poder de estar com a autoestima em dia para gerar mais resultado aí na sua empresa. E se você é líder, cara, olha a autoestima do seu time. Já teve dia de eu olhar para uma pessoa da minha equipe e dizer, irmão, quer ir para casa mais cedo hoje? Você não tá bem, aconteceu um imprevisto,
Vai pra casa, bicho. Relaxa, toma um banho, descansa. Amanhã você volta com tudo. Mas gerencia também o emocional do seu time, que isso vai fazer uma diferença absurda. Maravilha? E você? Quais aprendizados você teve? Comenta aqui abaixo. Vamos criar essa comunidade que está sempre se ajudando, se conectando, um trazendo os insights que o outro talvez não percebeu, e com isso a gente vai melhorando a forma como a gente vende, gerando mais resultado e fortalecendo o nosso mercado. Compartilha isso com todo mundo e nós nos vemos no próximo episódio para melhorar a forma como você vende.